Hoje nós vamos continuar no versículo 1 um pouquinho, e na próxima terça a gente vai terminar o capítulo, se assim o Senhor Jesus permitir. Mas é que Deus nos deu algo ainda nesse primeiro versículo, e eu quero compartilhar com os irmãos algo muito oportuno com tudo aquilo que Deus tem feito aqui em nosso meio. Hoje os irmãos estão sentindo uma ausência grande de muitos irmãos, porque nós estamos tendo no Templo Central o Injadec, o encontro de jovens da Assembleia de Deus em Campinas. Então estamos tendo uma extensa programação, então muitos jovens dependem ali da carona dos pais para estarem indo. Então a nossa juventude, boa parte deles está lá, alguns ficaram, graças a Deus, mas muito bom vendo que tendo ali o trabalho daquele porte, ter alguns aqui é sinal que a coisa está boa, graças a Deus. Jesus tem sido maravilhoso conosco. Então a gente vai ter toda essa semana uma ausência de boa parte dos irmãos, mas a gente vai glorificando a Deus, que no domingo não tem Jadec, está todo mundo aqui para adorar o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, a Escritura Sagrada diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas com um propósito. Ninguém manda uma carta sem ter um propósito em vista. Só quem está apaixonado que manda a carta à toa. Assim, te amo, aquela ladainha, né? Te amo, você é o amor da minha vida. Aí depois casa, a carta vira outra, mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora, não é? Mas aqui nós estamos tratando de documentos históricos, cartas que de fato foram enviadas e que de fato foram enviadas visando atingir assuntos específicos e destinatários específicos. E logo no primeiro versículo está nítido para nós aqui quem foi o destinatário dessa carta. Essa carta foi escrita à igreja dos Tessalonicenses. Nesse texto aqui, nessa expressão, igreja dos Tessalonicenses, eu me vi preso. Porque, fazendo uma análise, irmãos, de todas as cartas do Novo Testamento, a única carta em que é escrito dessa forma é essa aqui, e a segunda carta aos Tessalonicenses. Em todas as cartas você vai ver aos crentes que estão em Roma, à igreja que está na Galácia, aos crentes que estão em Colossos, mas aqui Paulo usa uma expressão extremamente carinhosa e que se evidencia com respeito às demais. Ele chama a igreja de igreja dos Tessalonicenses. Esse modo carinhoso de Paulo se referir a esses irmãos tem uma razão de ser, que a gente vai observar na continuidade do capítulo. Talvez na próxima terça fique mais claro para os irmãos, mas eu quero pelo menos deixar para vocês essa curiosidade, para instigar vocês naquilo que eu vou falar na continuidade da mensagem. Isso é reflexo da profunda entrega que os crentes de Tessalônica fizeram à doutrina do Evangelho. Eles foram tão frutíferos na sua fé, eles mergulharam tão profundamente na palavra de Deus, que a sua fé irradiou por toda a região da Acaia, onde essa cidade aqui estava inserida. Então a fé que eles tinham era uma fé brilhante, não era uma fé morta, não era uma fé infrutífera, mas era uma fé tão arraigada em Cristo que espalhou-se. Aonde se passava, se falava: olha, a igreja dos Tessalonicenses é uma bênção, a igreja dos Tessalonicenses evangeliza, a igreja dos Tessalonicenses ora. E isso lançou para mim uma pergunta que eu quero transmitir para vocês: o que será que falam da igreja dos Belemitas no Jardim Carlos Lourenço? O que as pessoas têm para dizer da gente? O que as pessoas têm para falar a nosso respeito? Será que nós somos conhecidos de um modo carinhoso? Primeira pergunta. Segunda, a impressão que nós causamos é boa. As pessoas, quando observam o nosso procedimento, têm uma boa impressão. A assinatura que nós estamos deixando nesse mundo aqui é verdadeira. As pessoas olham para nós e veem obras verdadeiras, de gente que teme a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja modelo, individualmente e coletivamente também. Nós precisamos ser conhecidos por coisas boas. Vocês podem glorificar o nome de Jesus por isso? Então, qual é a fama que nós temos? O que as pessoas têm a dizer a nosso respeito?
Por que é importante nós termos essa reflexão? Porque individualmente e coletivamente nós deixamos uma marca no mundo. Isso é importante. Você está deixando um legado no mundo. As coisas que você faz são importantes. As coisas que você deixa de fazer são importantes também. Então, cada dia de vida que você tem é um pouco de um legado que você está deixando nesse mundo. E o que as pessoas têm a dizer a seu respeito? Qual é a marca que você está deixando no mundo, individualmente? E qual é a marca que essa congregação tem deixado nesse bairro, coletivamente? Quem olha para nós de fora está vendo o quê? Pergunte para quem está do seu lado: qual legado você tem deixado no mundo? Isso é importante, muito importante. Para a gente responder isso corretamente, a gente tem que se lançar no texto e fazer uma pergunta muito honesta. O que é a igreja? O que é a igreja, irmãos? O que é esse grande projeto de Deus chamado igreja? Quem somos nós? Para nós solucionarmos essa questão, a gente tem que recorrer à Escritura para ver tudo que Deus fala na Bíblia a respeito da igreja. Para a gente entender a igreja, a gente tem que recorrer ao livro. A Bíblia tem as respostas. A Bíblia fala muito sobre a igreja, coletivamente, e a Bíblia chama os irmãos, nós, crentes, de diversos nomes que mostram um pouco da natureza e da marca que nós precisamos deixar nesse mundo. Então, no Novo Testamento, a palavra igreja ela é usada em pelo menos 3 situações. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11 e o verso de número 22, para nós começarmos. A expressão igreja, em primeiro lugar, ela é aplicada a todo o corpo de crentes de uma cidade, de uma região determinada e geograficamente estabelecida. Atos capítulo 11, verso 22. Todos os irmãos compraram? Amém. Alguns irmãos estão folheando, eu vou aguardar, é o culto de ensino. Os irmãos vão anotando as citações, porque ao término da mensagem nós vamos ter o desafio bíblico, o corriqueiro dos cultos de ensino. Então é bom você anotar todo o rastro que eu vou passar hoje. Então, Atos capítulo 11, verso 22. Quem achou, lê para a gente em alto e bom som. Antioquia, as duas falas são corretas, não há problema de usar um ou outro. A igreja que estava em Jerusalém, então uma igreja local, geograficamente estabelecida. O primeiro uso da palavra igreja no Novo Testamento é a totalidade dos crentes de um determinado lugar, isso se chama igreja. Nós também usamos a palavra igreja no Novo Testamento para uma pequena reunião de irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19. A palavra igreja também é usada para se referir a um pequeno grupo de irmãos que está reunido a fim de adorar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19. Eu quero ouvir uma irmã do círculo da oração fazendo a leitura agora. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Todavia, eu antes quero falar na igreja, o local que eu estou indo para adorar a Deus, onde eu me reúno com os irmãos. Então perceba que esse uso fala de um pequeno agrupamento de pessoas que estão reunidos a fim de adorar, a fim de edificar-se uns aos outros. Então, primeiramente, a igreja é a totalidade dos crentes de uma região. Em segundo lugar, é aquele pequeno grupo que está reunido para adorar a Deus. Então, ela não é apenas um aspecto numérico, mas aonde houver 2 ou 3 reunidos, ali é uma igreja também. A igreja nunca é vista individualmente no Novo Testamento com esse nome. Então a igreja sempre se refere à coletividade. Eu na minha casa não sou igreja. Agora eu com a minha esposa e com a minha filha, 3 crentes somos igreja.
da coletividade para ser a igreja de Jesus. Deus trabalha no plural. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? A palavra igreja também se refere, em alguns momentos do Novo Testamento, à totalidade dos crentes. Aonde houver nesse universo um crente, esse termo também pode ser aplicado à igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, e o verso de número 32. Efésios, capítulo 5, verso 32. Eu quero ver um irmão da nave da igreja agora fazendo a leitura. Grande esse mistério, porém a respeito de Cristo, que é da igreja. Muito bom. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que igreja? A igreja, a totalidade dos cristãos, a noiva do Cordeiro, a totalidade daqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Então você observa que nós temos 3 usos aqui da palavra igreja no Novo Testamento. Observe, contudo, que nunca o templo é chamado de igreja no Novo Testamento. Essa é uma utilização muito da tradição cristã, que vem lá do comecinho, que em algum momento a casa de oração passou a ser chamada de igreja. Mas essa expressão ela é estranha no Novo Testamento. A igreja não é o lugar que eu vou. A igreja é aquilo que eu sou, como mais um crente adorando a Deus. Então todo o conceito de comunhão, de corpo, de família, ele é trabalhado quando eu e você nos unimos para o louvor da glória de Deus, para engrandecê-lo e para adorá-lo. Amém, meus irmãos? A palavra igreja, ela é uma palavra que no grego escreve-se eclésia. Se você quiser anotar, uma curiosidade, eclésia. O que significa a palavra eclésia? Uma assembleia de chamados para fora. Então a palavra igreja, na sua etimologia, significa uma assembleia. O que é uma assembleia? É um grupo numeroso de pessoas que foi chamado para fora. Então nós somos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus para fora desse mundo aqui. Tendo ouvido o chamado da graça, nós viramos as costas para o mundo e voltamos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Saímos para fora do mundo. Não é possível conceber a igreja como você ser igreja vivendo ainda no mundo. Você tem que estar para fora do mundo para ser a igreja, olhando para Cristo, adorando a Cristo, consagrando-se a Cristo Jesus. Então, se eu puder chegar com você hoje numa definição, eu escrevi a maneira como eu defino a igreja. Obviamente, irmãos, cada um de vocês pode ter alguma expressão diferente da minha, mas na condição de ensinador. Para mim, a igreja é o corpo formado por aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, pela fé no Evangelho. É a comunidade dos salvos, aqueles que foram resgatados da sua vã maneira de viver para se ocuparem dos assuntos do reino dos céus. Partilhando da fé comum, se unem amorosamente como uma família de fé, para um ao outro edificar, um ao outro ajudar, até o dia em que a noiva se tornará esposa e nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então isso é igreja. Isso é igreja. Você tem uma identidade como igreja. Você precisa entender isso. Chegamos num ponto da história da igreja em que as pessoas não entendem mais nem sequer a natureza da sua vocação. Então, ser igreja envolve responsabilidades enormes. E ninguém pode afirmar participar da igreja se não observa as mínimas condições e requisitos bíblicos para usar esse nome sobre si. Irmãos, eu falo isso com responsabilidade, não sou menino. Nem todo mundo que visita a igreja é igreja. Nem todo mundo que assiste os cultos é igreja. Nem todo mundo que toma ceia é igreja. Nem todo mundo que fala em línguas na igreja é igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente está aqui porque alguém disse que aqui era legal, não por ter nascido de novo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vêm aqui para um encontro social, mas não porque se arrependeram dos seus pecados, que querem viver uma vida nova com Deus. Estamos vivendo dias em que ser da igreja está na moda agora. Agora é moda ser evangélico.
preço que foi pago para salvar a minha alma da condenação. Então nós vamos passar em alguns textos bíblicos aqui, que a gente vai ver a natureza da igreja. Se você perceber no meio da minha passagem que você não se enquadrou, a culpa não é minha. Eu estou aqui para ensinar você. E você vai aprender hoje, em nome de Jesus Cristo. E a qualquer momento nós podemos olhar para Deus com um olhar de perdão, com um olhar de Senhor, tenha misericórdia da minha vida, com muita humildade e falar: Pai, os meus caminhos não são bons, mas o Senhor pode mudar o meu coração nessa noite, o Senhor é poderoso. Então, para entender a igreja, a gente tem que olhar como a Bíblia chama aqueles que fazem parte da igreja. Quantos fazem parte da igreja que adoram o nome de Jesus Cristo? Então, como que a Bíblia chama esses seres humanos que fazem parte da igreja? Primeiro, chama ele de irmãos. Eles são irmãos. A gente perdeu esse costume, né? Tão gostoso dentro da minha conversão, eu chegava, irmã Ruth, irmão Zé Carlos, né? Hoje em dia a gente está chamando os crentes pelo nome. Ô Wesley, ô Jari. Mas por que nós perdemos esse hábito tão salutar? Isso diferencia a gente. É um choque, irmãos, para quem está lá fora, quando você encontra um crente na rua e fala para ele: a paz do Senhor, meu irmão. A pessoa, mas como assim? Como assim, seu irmão? Aí você pode falar: quando Cristo morreu na cruz, toda a barreira de separação caiu. E porque ele crê em Cristo, ele é meu irmão na fé. Aleluia! Por que perdeu o bom costume? Não. Aqui vocês vão me ver chamando vocês de irmão o tempo todo. Irmão, irmã. E façam isso também. Esse é da nossa natureza como igreja. Nós somos chamados de irmãos. Por quê? Isso aponta que essa comunidade aqui chamada igreja representa uma grande fraternidade espiritual que une pessoas de toda raça, tribo e nação. Aqui na igreja, irmãos, toda a barreira de separação já caiu já. Lá na cruz onde Cristo morreu. Na igreja não se levanta muros. Na igreja se edifica pontes. Na igreja não tem o grupo do pastor Sérgio e o grupo do irmão Jorge. Na igreja existem aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. E que estão vivendo a sombra da cruz. O dinheiro não pode separar a gente. A condição social não pode separar a gente. A cor da pele não pode separar a gente. A boniteza não pode separar a gente. Todos nós estamos unidos aqui pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Você é irmão de cada pessoa que está aqui. Das que você gosta e das que você não gosta. E se você não entender isso e não assumir esse emblema de que você faz parte de uma fraternidade e que você deve amar a todos indistintamente, você ainda não é igreja de Jesus. Porque quem é igreja sente um amor sincero por cada pessoa que faz parte desse povo. Glória a Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que a pessoa me fez. Mas eu sei o que eu e você fizemos para Jesus. E mesmo assim Ele nos amou com um amor incondicional. Então o amor que Ele sente por mim deve me motivar a amar você, independente das circunstâncias. Quem é igreja entende isso. Quem não é igreja sempre vai ver as pessoas com preconceito. Ah, mas a Ruth? Ah, mas a Cecília? Ah, mas o daí? Isso é característica de quem não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu, ah, mas a irmã Ruth, a irmã Cecília, o irmão daí são meus irmãos. Não são perfeitos, porque eu mesmo não sou perfeito. Mas todos nós estamos à sombra da cruz. Todos nós vamos ser salvos pela mesma graça, pela mesma misericórdia, pelo mesmo sangue. Vamos morar no mesmo céu. Vamos conviver aqui e lá. E se eu não aceito aqui, não estou pronto para chegar lá. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos 17, verso 14. Nessa irmandade chamada igreja, não há grego nem judeu, não há grego nem bárbaro, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. Por causa da obra consumada pelo Senhor Jesus, todas as divisões têm que ser quebradas. E nós precisamos, no amor e na verdade, estarmos unidos uns aos outros pela fé no Senhor Jesus. Atos 17, verso 14. Alguma irmã da nave da igreja, lê para a gente em alto e bom som.
Atos 17, 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os irmãos. Os irmãos. Então, os crentes eram conhecidos como irmãos. Responda uma coisa para você mesmo. Você ama sinceramente cada pessoa que está aqui dentro? Amém. Glória a Deus. Qualquer pessoa que está aqui poderia chegar na sua casa hoje e sentar na mesa para jantar com você? Deus me livre, pastor, se aquela irmã chegar. Se aquela irmã não pode ir na sua casa, Jesus não pode também. Não tem glória nessas horas? Não é? É só quando é chato, né? Quando é chato, glória! Não é? Mas esse é o Evangelho. Se você não se dá com alguém daqui, tão pouco se dá com o Salvador dessa pessoa. Não tem jeito. Então a gente tem que, num momento como esse, diante do que está exposto na palavra, pedir para Jesus quebrar o nosso orgulho, quebrar os preconceitos que a gente vai adquirindo, porque as pessoas ferem a gente. Só que nós ferimos também. Se a gente tem juízo para falar que alguém nos feriu, temos que ter humildade para reconhecer que a gente fere também. E nessas horas entender que a cruz tem que abolir essa diferença. Então você me feriu, eu posso ter ferido você, mas a gente com perdão e com humildade vamos pôr uma pedra nisso. Por quê? Para onde a gente vai, não existe separação. E se eu estou separado aqui, a porta de lá está fechada para mim ainda. Amém, meus irmãos? Então olha para quem está do seu lado e fala: você é meu irmão e não tem como escapar disso. Não tem. Aceita que dói menos, não é? É irmão. É irmão. Irmão, você não tem dimensão como é para um líder, para um obreiro, orar por quem está ferindo ele. Como é difícil. Minha esposa se recorda, numa das igrejas que eu passei, que a gente foi alvo de uma perseguição muito grande pelos donos da igreja. Irmão, toda igreja tem dono. E quando Deus quer fazer algo na igreja, a primeira coisa que Ele faz é colocar o dono para sentar um pouquinho. Não é? Então o dono tem que sentar, porque a igreja só tem um dono, que é Jesus Cristo. Não é? E quando eu precisei fazer algo com os donos da igreja, irmão, só faltava me matar. Faziam festa, me convidavam, colocavam foto no Facebook comemorando, para eu ver que tinha feito. E era engraçado, porque as pessoas, mas não chamou o pastor certo? Não. E qual que é a sua postura? Retaliar? Quem é do mundo retalia. Quem é de Cristo põe a cara no pó e fala: Jesus, abençoa. Jesus, ajuda. Coração sangrando. Muitas vezes. Coração sangrando, porque as pessoas têm muita facilidade para falar, mas pouca facilidade para sofrer junto. Só quem é igreja sofre junto. Quem não é igreja sai falando. Quem é igreja põe a cara no pó e ora, intercede. E eu me recordo, irmãos, que com muita oração a gente foi quebrando esses preconceitos e Deus foi dando paulatinamente vitória. Então pense que essas pessoas que você às vezes não concorda com elas são seus irmãos na fé. E a gente não está aqui para ter concordância 100% com o outro, mas a gente está aqui para ter unidade espiritual. E unidade é: eu não concordo 100% com a deusa não concorda 100% comigo, mas a gente abre mão disso porque nós dois concordamos 100% com Jesus. E é isso que importa. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Se a gente começar a criar disputa aqui dentro, a igreja vai patinar. Então aqui as nossas opiniões particulares, os nossos achismos preconceituosos ficam em segundo plano, para que Cristo reine sobre nós, porque nós somos irmãos. Amém, meus irmãos? Então quem é irmão vive Colossenses 3:11. Abra sua Bíblia por gentileza. Colossenses 3:11. Aleluia. Glória a Deus. O irmão mais velho da igreja está aqui. Aleluia. Glórias a Jesus. Senhor Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Colossenses 3:11. Quem achou, lê pra gente. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão,
Bárbaro cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui não há diferença. Cristo é tudo em algum só que eu gosto. Nos meus melhores amigos. Não na minha panelinha. Não. Cristo é tudo em todos. Amém? Então, cada pessoa que está aqui dentro merece um abraço do Senhor no final do culto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Merece que você ore por ela. Que você exerça misericórdia e paciência com ela. Amém, meus irmãos? Isso é ser irmãos. A igreja também é chamada, através dos seus membros, de crentes. Esse termo é bíblico. Ser crente é um termo bíblico. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, e verso 22. Hoje a gente está meio com vergonha, né? Eu não sou crente, eu sou cristão. Não, eu sou cristão e sou crente. Qual que é a sua fé? Eu sou crente em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que eu sou crente. Gálatas capítulo 3, verso 22. Todos acharam? Algum adolescente lê pra gente em alto e bom som. Responda somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem crido que a lei mandou, que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho de Cristo dela. Gálatas 3, 22. É diferente da sua tradução. Alguém que tem a tradução mais antiga, lê pra gente. Louvado seja Deus. Quantos crentes eu tenho aqui nessa noite? Adoro o nome de Jesus. Por que nós temos esse nome? Crentes. Porque isso mostra que essa comunidade chamada igreja está unida em torno da doutrina de Jesus e crê nessa palavra para a sua salvação. Então, porque ela crê nessa palavra, ela é crente. Por isso, cada crente deve buscar intimamente conhecer mais a palavra, mais do seu Salvador. Todo aquele que de fato é crente em Jesus Cristo está mergulhado no propósito de conhecer cada vez mais aquele em quem ele crê, para que a sua fé não fique infrutífera, mas que a cada dia ele tenha mais graça, ele tenha mais virtude, ele tenha mais amor, ele tenha mais alegria. Você é um crente em Jesus? Amém? Qual que é seu esforço diário para conhecer o Salvador? Você se preocupa sinceramente com isso? Não, pastor, só me preocupa em ganhar dinheiro. Não está errado. Os crentes em Jesus se preocupam em conhecer ao seu Salvador. Eles se esforçam, eles têm tempo para orar, eles têm tempo para ler a Bíblia, eles têm força para renunciar àquilo que Deus odeia e abraçar aquilo que Deus ama. Isso é ser crente em Jesus. Que Deus ajude cada um de nós, irmãos, a sermos verdadeiros crentes. Porque Deus tem procurado verdadeiros crentes para adorar. E se você está aqui agora, o nome dele nessa noite, verdadeiros crentes, promessa pela fé concedida aos crentes. Glória a Deus. A Bíblia também nos chama de santos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Santos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Algum irmão, leia para a gente, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Louvado seja Deus. Então a igreja, ela é santificada e a igreja é santa. Glória a Deus. O que significa ser santo? Nós precisamos vencer um preconceito tradicional do povo pentecostal de associar santificação com perfeição. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. E pessoas separadas às vezes são imperfeitas. Então santidade tem a ver com separação, com dedicação, com consagração para um propósito. Essa palavra foi herdada lá do Antigo Testamento quando se referia
a tudo aquilo que era separado para o serviço do tabernáculo. Então, objetos que eram usados para o serviço do tabernáculo, eles eram declarados santos, e a partir do momento que eles eram declarados santos, eles não serviam para nenhum outro propósito. Então, a bacia tinha que ficar no tabernáculo, não podia sair de lá. A éfode que o sacerdote usava, estava para ser usado ali no tabernáculo, não podia ser usado em outro lugar. Por quê? Havia sido consagrada e dedicada para o serviço para Deus. Assim somos nós. Eu e você, a partir do momento que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós fomos declarados santos pelo Senhor. Cuidado com uma fala aí de fora que às vezes nós usamos na igreja. Fulano não é santo coisa nenhuma. Cuidado com isso. Cuidado. Biblicamente falando, essa fala é equivocada. Porque qualquer crente em Cristo é santo. Por quê? A partir do momento que ele foi lavado no sangue de Cristo, ele foi separado espiritualmente do mundo. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele tem aquilo que nós chamamos de santificação posicional. Ele era pecador e agora, porque foi perdoado, ele passou a ser santo. O crente mais fraquinho daqui é santo para a glória do nome de Jesus. E ninguém rouba isso de você. Você pode agradecer a Deus porque Deus te deu santidade posicional. Você era das trevas, agora é do reino. Você era do diabo, agora é de Cristo. Você era condenado, agora você é salvo. Você era culpado, agora você é justificado. Você era ímpio, agora você é santo em Cristo Jesus. Santidade posicional. A santidade também é progressiva. A partir do momento que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, ele passa a morar dentro da gente. O Espírito Santo só mora nas pessoas que já foram perdoadas dos seus pecados. Ele não está em toda pessoa, não. Somente naqueles que se sujeitam à vontade de Deus. E a partir do momento que ele está morando aqui dentro, ele é o dono desse lugar. E a gente faz isso em casa, não é, irmãos? O crente principalmente gosta de uma reforma, irmãos. Não é? Meu Deus, está lá aquele azulejo lindo na cozinha, mas ele fala, não tá bom, vou trocar. Ele quebra tudo e põe o azulejo mais novo. Essa cor da sala está sem graça, saiu da moda. E pinta, e faz aquela bagunça e arruma de novo. Então, com aquilo que é nosso, a gente está sempre querendo melhorar, não é mesmo? Você pertence ao Espírito Santo. Você é a casa que ele escolheu para morar. E ele de vez em quando faz isso com a gente também. Ele vai quebrando tudo aqui dentro, porque ele quer deixar bonita para Cristo Jesus. Ele vai quebrando, irmãos. Eu sempre falo que quando Deus quer nos santificar, primeiro vem o caos, depois a ordem. Ele permite uma série de coisas que você não entende, você não compreende. Um negócio louco, você fala, por que isso está acontecendo comigo? Calma, você está em reforma, ele está dando um jeito na casa, aleluia! E para dar um jeito tem que quebrar. E aí ele vai quebrando aqui, ele vai quebrando lá, uma porta fecha aqui, um amigo sai lá. Quando você se depara, é só você e Jesus, e essa é a hora maravilhosa. Quando não tem mais nada, mas Jesus está com a gente, ele começa a trabalhar no nosso coração. Aleluia! Quantas pessoas estão no propósito aí? Glória a Deus. Estão no propósito tremendo de Deus. Deus está fazendo algo que você não está entendendo. Cadê meus amigos? Cadê meus irmãos? Cadê o dinheiro? Só tem conta agora. O que está acontecendo? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está tirando as suas escolhas. Para você entender que o fundamento da sua vida não é amigo, mas é Ele. Não é dinheiro, mas é Ele. Não é nada que essa terra pode oferecer. O seu fundamento, a rocha que nos sustenta, tem nome: Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. E quem está firme nessa rocha não é abalado. Deus tremendo e santo. Circunstâncias Aleluia. vêm, vão, mas continua de pé seguindo em direção à Nova Jerusalém. Eu falo isso pelo Espírito Santo. A tempestade está passando, mas você vai continuar de pé. Aleluia. De pé. Porque você foi santificado. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Ninguém está pronto aqui, viu, irmãos? Tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote. Se acha o camarada mais crente. Cuidado com esse tipo de arrogância. Porque às vezes o orgulho natural do ser humano se traveste em religião. Eu sou mais crente que o Jair. Certeza.
Ah, eu sou mais crente que lá. Eu tenho certeza que eu sou mais crente que Natalino. Tenho certeza, eu tenho cabelo, ele não tem. Por certo, Jesus está pesando a mão nele. Eu sou mais crente que a Janine. Tenho certeza, a Janine nem ora que nem eu oro. Não parece espiritual isso? Mas é orgulho travestido de religião. O crente salvo, que sabe que está aqui pela graça de Deus, ele não se ensorbebece. O tempo todo, eu estou melhor do que eu mereço, porque Ele tem tido misericórdia na minha vida. Eu não mereço nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas Ele pode tudo, Ele faz tudo. Quando eu acertar, a glória de Deus. Quando eu errar, a culpa é minha. Mas tudo de bom que é em mim é dele, porque é dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Aleluia. Quem é santo é humilde. E é justamente a santificação persistente do crente que mostra que ele é salvo. Irmão, não se iluda, viu? Quando você vê alguém que não tem jeito, não passa ano, vira ano, nada muda nessa pessoa, é porque não converteu ainda. A gente reduziu o mistério da fé ao credulismo. A pessoa levanta a mão, vem na frente, alguém põe a mão na cabeça, está salvo. Não é assim, irmãos. Se a pessoa não tiver encontro verdadeiro com Jesus, ela pode ter sido batizada, pode ter cargo, pode ter até credencial, se não teve encontro com Cristo ainda. E aí o tempo vai se encarregar de mostrar que não houve ali uma conversão genuína. A pessoa se convenceu, mas não se converteu. Agora o salvo, ele acorda dizendo, eu tenho que melhorar para Jesus. Ele passa o dia despistando do mal. Ele chega de noite e agradece, porque venceu, porque Deus teve misericórdia na sua vida. E quando ele tropeça, ele rapidinho corre para se limpar. Irmão, o crente pode até pisar na lama, mas não rola na lama. Quem rola na lama é porco. O crente pode sujar a veste, mas o Espírito Santo fala, limpa, corrige, melhora, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, consagre um pouco mais. Aleluia! Ele não rola, não brinca com o pecado. O pecado pode enganá-lo, mas ele não se namora com o pecado. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Porque somos santos. A santificação persistente evidencia que nós somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia também chama os membros da igreja de eleitos. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 1. Tito, capítulo 1, verso 1. Quem encontrou, lê pra gente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Os membros da igreja são chamados na Bíblia de eleitos. E significa que Deus escolheu salvar para si pessoas de toda raça, tribo e nação. O que alcançou cada um de nós aqui foi uma demonstração linda da grande e insondável misericórdia de Deus. Então, por isso, individualmente aqui, você é um escolhido de Deus. E isso deve ser encarado para nós como um encorajamento nas horas de tribulação. De vez em quando nós enfrentamos situações maiores que a nossa própria vida. Quem já enfrentou luta aqui, que pensou que ia morrer, que ia passar por ela? Quem já passou por isso aqui, já? Essa certeza de que Deus escolheu você é que nos sustenta nos momentos da tempestade. Porque chega uma hora, irmãos, que os nossos valores estão bombeando. Chega uma hora que a nossa fidelidade está bombando. Chega uma hora que a nossa força está acabando. E o que vai segurar a gente? Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, Ele por certo está me segurando em sua mão e vai me ajudar a passar por essa situação. Então essa doutrina nos encoraja a acreditar que, independente das circunstâncias e tribulações que o cristão enfrenta, o fato de Deus o ter escolhido vai lhe dar força para continuar até o final. Você vai continuar até o final, meu irmão. Você vai vencer. Glória a Deus, aleluia. Você vai vencer. Deus teve misericórdia da sua vida. Deus segurou você na mão. Oh, glória a Deus! Você sabe de onde Deus tirou você. Você não vê a mão de Deus nisso tudo. Você não vê a misericórdia de Deus nisso tudo. Você não vê Deus no controle da sua vida nisso tudo. Então, para que temer? Confia. Quem chamou você?
vai te sustentar até o final da sua jornada. Confie nele, louvado seja Deus. A Bíblia também chama os crentes de discípulos. Os membros da igreja também são chamados de discípulos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, verso 26. Atos capítulo 11 e verso 26. Tão bonitinho ver as crianças sentadinhas hoje, irmãos. Deus está fazendo uma obra, amém, igreja? É bom, isso é bom. Atos 11, versículo 26. Quem achou, lê pra gente. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Louvado seja Deus. Cada membro da igreja é chamado na Escritura de discípulo. Então, essa pessoa que está do seu lado aí, bonita, experiente na fé, como ela é um discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo? Aprendiz. O discípulo é um dedicado aprendiz. O trabalho dele é olhar para o seu mestre, que está sempre à sua frente, e imitar o seu mestre. O alvo de todo cristão, quantos cristãos eu tenho aqui hoje? Levante a mão e adore a Deus. O alvo de todo cristão é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. O que mostra que você está vivendo o Evangelho, entendeu o Evangelho, é que o seu caráter vai sendo aperfeiçoado de tal modo que o seu comportamento se assemelha ao comportamento de Jesus Cristo. Você ama como Ele amou, você perdoa como Ele perdoou, você se compadece como Ele se compadeceu. É o fruto do Espírito. Você tem amor, você tem fé, você tem fidelidade, você tem alegria, você tem domínio próprio, você tem bondade, você tem benignidade. O que mostra o nosso cristianismo não é as línguas que falamos, as visões que temos, as roupas que usamos, não. O que mostra o nosso cristianismo é o quanto nós somos parecidos com Jesus. Essa pessoa que está do seu lado se parece com Jesus? Dá uma olhadinha para ela. E você se parece com Jesus? Você ama como Ele amou? Você perdoa como Ele perdoou? Você acha que essa ira sua é parecida com a de Jesus? Você acha que essa gritaria que você faz na sua casa é parecida com Jesus? Você acha que essa bateção de panela na tua casa é parecida com Jesus? Que essa língua que não cabe na boca é parecida com Jesus? Você acha que Jesus sai na casa dos irmãos falando mal do outro? Você é um discípulo de verdade? O discípulo é aprendiz. O que Jesus é, eu preciso ser. Amém, irmãos? Amém. Glória a Por que Deus. vocês estão quietinhos aí? Glória a Deus. Hein? Não é boa essa palavra? Não é? Irmãos, eu nunca trago, viu, irmãos? Ah, com açúcar não. Aqui é feijoada completa, viu? Aqui é feijoadinha. Porque eu estou preparando vocês para apresentar para Cristo. E se eu não orientar vocês, eu vou ser achado de falta naquele dia. Então, come a comida. Vai ser às vezes um pouco amarga aí dentro, mas vai curar para a glória do nome de Jesus Cristo. Vai curar. Então, discípulos, o maior desafio da igreja de Erna, dos nossos dias, é resgatar a sua identidade de discípulos. Porque hoje a gente está vivendo um tempo que cada um por si, Deus para todos. Tô nem aí com o pastor. Tô nem aí com o pastor Adaías. Tô nem aí com o meu líder. Não tá coisinha linda de Jesus? Você é discípulo mesmo? Então, se a igreja não resgata isso, ela perde a sua identidade. Se você não presta conta para ninguém, você não é discípulo. Se você não obedece a ninguém, você não é discípulo. Se você não honra pastores e líderes da sua congregação, você não é discípulo. Se você não procura sinceramente obedecer os ensinamentos que são trazidos aqui, você não é discípulo. Você, na melhor das hipóteses, um ser humaninho religioso, mas para ser discípulo, tem que sentar para aprender. Só se levanta para falar.
aprender direitinho. Glória a Deus. Então, o princípio ele quer aprender. Enquanto a gente se sentir muito independente, eu faço o que eu bem entendo. Olha, sinceramente, aqui não é o seu lugar. Aqui a gente faz o que Cristo quer que a gente faça. E Cristo ensinou a ter ordem na igreja. Igreja tem pastor. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Igreja tem presbitério. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Igreja tem líder. E se você não se submete a isso, tão pouco se submete a Jesus. Se você não consegue obedecer quem você está vendo, você acha que você obedece quem você não vê? Querido, sai desse mundo de Alice. Tem muito crente vivendo no mundo de Alice no País das Maravilhas. Muito, mas sai. Vem para o reino. E aqui dentro você é discípulo. Aqui dentro é sim, Senhor. Eu vou fazer porque eu estou sendo instruído. Eu não gosto, eu não concordo. É porque às vezes a comida de ovelha dá queimação em barriga de lobo, irmãos. Não é? Amém, meus irmãos? Quantos discípulos tem aqui adoram o nome de Jesus Cristo? Qual que é a missão da igreja? Então nós temos uma identidade, nós somos irmãos, somos crentes, somos santos, somos eleitos, somos discípulos. E qual que é a nossa missão? Eu vou apenas externar para os irmãos, porque em tempo oportuno voltaremos a falar sobre esse assunto, a doutrina da igreja. Mas a igreja tem pelo menos 4 missões que podem ser encontradas na Bíblia. A primeira, anote aí por favor, é papel da igreja anunciar o evangelho da salvação a toda criatura. É nosso papel anunciar o evangelho, pregar a verdade da palavra de Deus, formar discípulos e batizados. A igreja que não prega o evangelho da salvação é um ajuntamento de pessoas, mas não é a igreja de Jesus. Então, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nos hinos, nos testemunhos, na pregação, o evangelho deve ser claramente anunciado. Amém, meus irmãos? Primeiro papel da igreja. O segundo, enquanto corpo de crentes, nós devemos prover meios de adoração, sendo uma casa de oração a todos os povos. A gente tem que estar aqui, de porta aberta, ser um local que pode ser visitado, para que aqueles que queiram se unir conosco na adoração encontrem aqui amor, espaço e acolhimento. Então você quer adorar com a gente? Vem, a porta está aberta. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. A igreja tem porta aberta, e a porta da igreja é Cristo Jesus. Entre por ela e você vai encontrar salvação para a sua alma. E um meio de adoração. Aqui a gente adora, aqui a gente ora. Membros de Jardim Carlos Lourenço, dê uma glória a Deus bem alto aí. Ao chegar na casa, dobra o joelho para orar. E fica de joelho dobrado até o sininho tocar. E se o joelho não dá conta de ajoelhar, abaixa assim e fica orando. Mas não fica conversando. Não vai lá fora para conversar. Será que você não está passando luto bastante para entender que você precisa pedir ajuda de Jesus? Não entra aqui, a gente vem aqui 3 vezes por semana. Vem aqui para orar. A Bíblia fala que nós vamos ser chamados casa de oração e não casa de conversa. Casa de fofoca. Não é? Casa de causos. Casa de fiquei sabendo, não é casa de oração. Então entra aqui, dobra o joelho e vai orando a Deus. Ah, mas eu não tenho muitas palavras. Fica de joelho dobrado que a palavra vem. Fica gemendo. Jesus. Aleluia. De repente você está falando em línguas. De repente você está sentindo o poder de Deus. De repente Deus te mostra alguma coisa. De repente você sente aquela unção. E ajoelhado mesmo levanta a mão e adora. Glória, glória, glória. Aleluia. Mas fica de joelho dobrado. Isso vai mantendo o nosso coração manso e preparado para ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Os discípulos, conselho está dado. Enquanto comunidade fiéis, nós também devemos proporcionar comunhão religiosa entre os irmãos. Esse é o terceiro papel da igreja. A igreja é um lugar de comunhão. Comunhão e não comunhão. Porque às vezes na igreja não tem comunhão, tem comunhão. Não é?
Quem aqui já foi vítima de comunhão já? E quem aqui já mostrou unha com alguém? Não é? Aqui é lugar de comunhão. Aqui eu amo meu semelhante. Aqui eu ajudo meu irmão. Aqui eu visito meu irmão nas suas aflições, nas suas necessidades. Aqui eu me preocupo sinceramente com o bem-estar do meu irmão. Aqui deve ser lugar de comunhão religiosa. Você tem comunhão com todo mundo que está aqui? Dá uma olhada na nave. Bom, o que eu estou vendo aqui, eu abraço todo mundo. Você abraça todo mundo também? Você consegue falar bem de cada pessoa que está aqui dentro? Não, quando eu começo a falar com o pastor Sérgio, eu só falo bobeira. Por quê? Senta aqui para conversar comigo. Eu sempre falo, irmãos, eu brinco nisso, às vezes em reuniões de empresa, quando a gente vai reunir, eu falo, você quer falar mal de mim? Me chama. Eu sei coisas horríveis a meu respeito. Eu vou te ajudar. Agora, por que falar pelas costas? Por que falar sem dar chance de defesa? Por quê? Por que eu vou desfigurar a imagem do meu irmão para tentar melhorar a minha imagem? É mais fácil, não é? Só que aquele que tem olhos como chama de fogo vê todas as coisas. Aleluia! E aí as portas começam a fechar. Verdade, meu Deus. Familiar não converte, as bênçãos não chegam. E você fala, o que está acontecendo? E aí Deus te lembra, você tem que amar o seu semelhante como a si mesmo. Então a gente tem que quebrar esse orgulho, esse ranço que às vezes a gente vai deixando crescer na igreja. Você tem que amar todas as pessoas aqui. O último aspecto, missão da igreja, como sal da terra, a igreja deve sustentar uma norma de conduta moral, segundo o ensinamento da Escritura, e essa norma tem que ser adequada aos padrões da sociedade onde está inserida. Então, irmãos, a igreja tem conduta moral. Nós temos regras. Amém, meus irmãos? Ah, mas eu quero uma igreja sem regras. Vai para a IMA. Conhece a IMA? É a igreja do mundo afora. Lá não tem regra. Aqui tem. Aqui tem regra. Aqui você vai ser cobrado muitas vezes. Aqui você vai ser encorajado. Mas por quê? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem. Se você é igreja, todo mundo aqui tem tudo a ver com a sua vida. E se você não aceita isso, você não é igreja ainda. Então nós sustentamos uma norma de conduta moral. Nossos jovens não fazem sexo antes do casamento. Nós adolescentes não ficam com ninguém na escola. Nossas irmãs se vestem de modo adequado. Nossos homens não têm palavreado horrível na boca, palavras tortas na boca. Nós não roubamos, nós pagamos o que devemos. Nós somos honestos, temos palavra. Se a gente fala A, é A. Se a gente fala B, é B. Crente tem palavra, crente tem caráter. Crente é transparente. Se tiver que falar, fala na cara. Não fica fazendo balai de gato. Ele é transparente, ele é franco. Só que ele também aceita a franqueza. Porque muita gente fala, eu sou sincero e falo mesmo. E quando toma a lapa, você não tem direito de me julgar. Então aqui nós temos isso, temos uma norma de conduta. Marido crente não traz esposa. Esposa crente não traz marido. Homem crente não vê pornografia. E mulher crente não fica vendo folhetinha apaixonada pelos galãs da novela. Nós temos uma norma de conduta. E se você não entra por esse caminho, você está se opondo a tudo que a Escritura diz. E você se torna um estorvo na igreja. E um acã no meio do rebanho. Então nós precisamos nos conscientizar de que aqui dentro a gente vai ser cobrado, e isso é para o nosso bem. Porque é no confronto que o nosso caráter é fortalecido e a nossa devoção cresce. Amém, meus irmãos? Então, se você não aguenta isso, é porque o seu coração não está regenerado ainda. O pastor Reginaldo, que foi pastor dessa igreja, eu já ouvi ele falando aqui numa Santa Ceia. Eu vou reprisar uma fala do pastor que vocês tiveram. A ovelha, quando é confrontada e toma uma lapada, ela faz assim, ó. Mas o bode, você dá uma lapada nele, já levanta para dar uma chifrada. Não é? Naquele dia, as ovelhas vão para um lado, os bodes vão para o outro. E a maneira como você conduz a sua vocação cristã
vai mostrar naquele dia para que lado você vai. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.